Calma, calma, a calma trai o que é de bom, a calma aquece o coração, a calma trai o que é de bom, a calma aquece o coração. Calma, calma. Olá, bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos pela Associação de Beneficência Espírito Consolador de São José do Rio Preto. Vamos estudar o Livro dos Espíritos, que tanto nos ajuda na compreensão da vida. Vamos fazer a nossa prece inicial, a nossa oração, para conectarmos com Deus e assimilarmos a inspiração para o bem. Deus, nosso Pai de amor e bondade, nós te buscamos neste momento para que possamos sintonizar com o teu amor, com a tua bondade, e com tudo que emana da tua generosidade infinita. Abençoe todos nós que estamos estudando, refletindo, para que possamos nos melhorar a cada dia, despertando a nossa consciência para o bem, para o amor e para a paz. Ajude-nos nessa empreitada. Que o teu amor esteja sempre presente em nossos corações e que possamos cada dia mais sintonizar com este amor. Que assim seja. Então vamos estudar. Muita paz a todos. Olá, dando sequência aos nossos estudos, nós estamos vendo a Lei da Igualdade. Começamos na semana passada e hoje vamos terminar. E a semana que vem passaremos a ver a Lei de Liberdade. Estamos vendo as leis morais de O Livro dos Espíritos. Já falamos dentro deste capítulo da Lei da Igualdade, já falamos da igualdade natural, da desigualdade de aptidões, das desigualdades sociais. Hoje nós vamos falar das provas da riqueza e da pobreza, um tema muito interessante, da igualdade de direitos entre o homem e mulher e, finalmente, da igualdade de todos perante o túmulo. Como temos feito nesse período de isolamento social, nós fazemos aqui um comentário de cerca de 30 minutos, embora os nossos estudos sejam, quando presenciais, um pouquinho maiores, mas porque o vídeo fica pesado e demora um pouquinho para carregar. Então vamos ver hoje as questões 814 a 824. E logo na primeira pergunta, indaga-se por que Deus deu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria, para os provar, cada um de maneira diferente. E sabemos que escolhemos as nossas provas. Então, quando o estudante vai à escola, ele tem prova de matemática, ele tem prova de português, ele tem prova de biologia, para que ele estude a matéria e demonstre que compreendeu o conteúdo da matéria ministrada, né? Então são várias provas, são várias análises. Se nós pegarmos um concurso público, por exemplo, vai ter uma prova teórica, né, da matéria do concurso, que pode ser de informática, de português, de conhecimentos gerais, né, de direito, se for um concurso de direito. Então vai ter uma prova teórica,
Mas pode ser que o concurso público envolva um tipo de trabalho que necessite de uma aptidão física, né? Por exemplo, um policial, um bombeiro. Então vai ter uma prova física, né? Vai ter uma prova de capacidade física para desempenhar aquela função que a pessoa está se candidatando. Geralmente nos concursos públicos tem um exame psicotécnico, né? Alguns têm exames de provas de títulos, né? Há concursos em que candidatos têm mestrado, doutorado, então tem as provas dos títulos, pontuação. Há concursos em que há uma investigação social dos antecedentes, principalmente para a polícia. Enfim, então são várias as provas a que nós estamos sujeitos aqui na Terra, e sabemos que a Terra é uma cópia do mundo espiritual. Então nós fazemos essas provas para sermos examinados em todos os aspectos. Então, de uma encarnação, né, ostentamos a riqueza, na outra a pobreza, em algumas as duas, né, quantas pessoas migram de um para o outro, né, e depois voltam para o anterior, isso é comum, né? Passamos por experiências em que temos família, experiências em que não temos família, experiências em que temos um trabalho de nível intelectual, outras em que temos um trabalho de nível mais físico, mais braçal. Tudo isso para o nosso crescimento moral, para a nossa aprendizagem, para o nosso progresso. Então, ser rico, ser pobre é uma prova a que nos submetemos, porque necessitamos, devido à nossa própria escolha. Agora, qual das duas é mais difícil? Com certeza o apressado vai dizer a pobreza, né? O sofrimento, a dor, né? Mas não é bem assim, né? O texto nos coloca que as duas, tanto a riqueza quanto a pobreza, são extremamente difíceis, né? Não que não seja confortável ser rico, imagino que o seja. Todavia, a riqueza leva a pessoa a certas condições morais degradáveis, pode levar, né? E se a pessoa não tiver juízo. E isso acaba sendo extremamente prejudicial para o crescimento moral da criatura, né? Eu me recordo de ter visto uma vez, numa reportagem em televisão, ter visto o Michael Jackson fazendo compras. Então ele ia no shopping depois que o shopping fechava, né? Tipo assim, meia-noite. E por conta da popularidade dele, não poderia ir durante o dia, que causava tumultos. Então o shopping fechado, ele ia às lojas e ele corria de um lado para o outro e tocava nos objetos que ele queria comprar. E o gerente da loja corria atrás e ia anotando, né, os pedidos. E depois mandava entregar na casa do adquirente, do Michael Jackson. Então eu estou relatando esta cena triste para dizer o seguinte: ele tocava num objeto e corria para outro objeto. Ele não gastava 10 segundos por objeto. Ele não curtia a aquisição por 10 segundos. Ele tocava no objeto, já corria atrás de outro, e outro, ia comprando caminhões de objeto. Então, para ele fazer compras, ele precisava comprar caminhões de objetos grandes, né? Sabemos que ele tinha na casa dele até gorila, coisas esquisitas, né? Enfim, então significa o quê? Que nós, né, que não temos tantos recursos financeiros, compramos um objeto, por exemplo, vou pegar um óculos aqui, então nós compramos um óculos, a gente passa algum tempo escolhendo o óculos, vê um modelo, vê outro, coloca no rosto, olha no espelho, vê se fica bom, troca, depois compra, aí fala para todo mundo, comprei um óculos, paga a prestação, vários meses, enfim. E a gente, né, usufrui dessa aquisição por um bom tempo, mas o excesso de dinheiro diminui esse prazer, né? Então precisa comprar muito para ter a mesma alegria, e no caso desse nosso exemplo, parece que não tinha alegria nenhuma, porque durava segundos. Eu quero isso, isso, né? Então a fortuna para ele era algo muito triste, né? Nada prazeroso, porque, né,
a saciedade, né? A saciedade. Poderíamos lembrar também, para elevar um nível, né? Lembrar de Jesus, né? Que disse assim: e ainda vos digo que é mais fácil um cabelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o apego, né? O apego aos bens materiais, o apego à fortuna, né? Acaba comprometendo a criatura, acaba fazendo com que a pessoa se comprometa com débitos que vai demandar algumas encarnações para se libertar. Então é uma prova muito difícil, uma prova muito triste, a prova da riqueza, a prova da beleza, né? Da fortuna, a prova da popularidade, né? Da fama. São provas muito difíceis, né? Muito bem. Questão seguinte, né? Então vimos que as duas provas da riqueza e da pobreza são provas muito difíceis. Questão 816, questão seguinte. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? É justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. O pessoal que conheceu a Dona Domingas na nossa casa espírita conta que ela era uma pessoa de poucas posses, de pouquíssimas posses, né? E ainda sábado último, na nossa reunião de Evangelho no Núcleo, alguém que a conheceu falou assim, falou que ela recebeu uma visita de um confrade generoso na casa dela, uma casa muito simples, e o confrade falou assim: nossa, o piso aqui na sua casa está muito ruim, né? Veja quanto custa para trocar, que eu vou trocar o piso aqui da sua casa. Ao que ela respondeu: olha, se for para trocar, então vamos trocar o piso lá do centro. Vamos trocar o piso do centro, que é mais importante. Primeiro o piso do centro, né? Então, uma pessoa de poucas posses, a Dona Domingas, desapegada, né? Afortunada com o trabalho no bem, né? Cuja prova, a pobreza, foi para ela uma bênção. Ela conseguiu fazer muito, né? Pela nossa casa espírita, pela doutrina espírita, fundou as instituições, né? Junto com outros amigos, com outros trabalhadores, e não foi apegada aos bens materiais que talvez, numas encarnações anteriores, tivessem conduzido ela a essa pobreza da última experiência encarnatória. Então é interessante que a riqueza leva, às vezes, né, ao orgulho, à vontade, à conduta ruim da criatura, exemplos ruins, né, de forma que, às vezes, a pobreza é até melhor, né? Então a criatura fica orgulhosa, egoísta e insaciável. Uma vez eu vi uma entrevista de um corredor de Fórmula 1. Ele tinha ganhado lá uma corrida, estava sendo entrevistado e falaram, dentre outras coisas, sobre a fortuna dele, né? E ele acabou dizendo, né? Acabou deixando escapar o seguinte, que ele estava muito triste, porque o outro corredor de Fórmula 1, concorrente dele, tinha comprado um avião melhor que o dele. Então ele se sentia péssimo, porque o avião dele era inferior ao avião do seu adversário. E isso o fazia infeliz. Então, enquanto ele não juntasse dinheiro para comprar um avião maior, melhor, mais veloz, ele não ficaria satisfeito, né? Então a riqueza às vezes leva a criatura a ficar insaciável, né? Insaciável. Aliás, o Isamitiba era um profissional que falava muito sobre educação, né? Então ele dizia assim, que a mãe
faz nos dias atuais, né, o almoço, aí o filho chega, olha e fala assim, não quero, né? Aí a mãe fala assim, quer que a mamãe faz um miojinho, né? E o filho, Então, o que ele nos relatava? Ele relatava que aquilo era falta de fome, porque quem tem fome, come, não fica com frescura, né? Quem tem fome, come, né? Nós temos uma companheira, uma amiga da casa que fala assim, o melhor tempero da comida é a fome. Então, se o menino não queria comer o prato de comida, ele estava saciado, né? Eu me recordo da minha mãe, ai de alguém que se falasse que não queria comer, né? Não tem importância, né? O prato está aqui, vamos pôr no forno e lá ele vai ficar até você ter fome. Ninguém vai fazer outra comida porque você não quer comer, né? Essa aqui. Uma hora vai ter fome e a hora que tiver fome, come a comida, né? Então, estar satisfeito é triste, porque a gente não quer mais nada, né? Nada agrada, né? Por isso que o texto nos fala nessa questão 816, né? Que o rico, né, não faz bom uso da sua fortuna muitas vezes, né? Porque ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Nós vamos passar agora para o tópico seguinte desse capítulo, que é a igualdade de direitos entre homem e mulher. Se nós pegarmos livros de direito, nós vamos encontrar, né, muitos tratados falando sobre isso, igualdade de direitos, né? Agora, pensando como espírito, não precisaria escrever nada, né? Só assim que todos são iguais perante a lei de Deus, mais nada, né? Lembra aquela história, né, de que o Evangelho de Jesus, ele pode ser resumido em uma palavra, amor, né? Ou ame. E o resto é para tentar explicar para a gente que tem que amar, né? Então, tudo que nós vamos falar isso agora, né, é para lembrar que homens e mulheres são iguais perante a lei de Deus, né? Não tem por que fazer qualquer distinção, né? Na semana passada, no estudo anterior, quando nós começamos a estudar a lei da igualdade, eu lembrei que o livro dos Espíritos, né? O livro dos Espíritos, lá na questão 803, fala que todos são iguais perante Deus, né? O livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857. 1857, quer dizer, numa época em que não se reconhecia a igualdade. O livro dos Espíritos, ele é correto, ele é certo, estava numa época que os homens ainda não compreendiam isso. Falar hoje, né, que todos somos iguais é fácil, né? Agora, 150 anos atrás, né, 163 anos atrás, era até perigoso falar uma coisa dessa, né? Olha só, e nós lembramos na semana passada que as mulheres começaram a votar no Brasil em 1931. Então, dizer hoje que homens e mulheres são iguais é óbvio, mas até 1931 as mulheres não votavam. E em 31 votavam com muitas restrições, né? Tinha que provar, por exemplo, que elas tinham renda própria. Não podia ser dependente do marido ou do pai, né? Para votar tinha que ter renda própria, né? Outra situação relevante, né? O Estatuto da Mulher Casada, uma lei no Brasil de 1962, que deu, né, a capacidade civil para as mulheres praticarem negócios de uma maneira em geral, né? Esses negócios, esses atos jurídicos que as crianças não podem praticar porque são incapazes, né? A mulher era tida como incapaz. Só deixou de sê-lo, né, em 1962, quer dizer, 105 anos depois de o Livro dos Espíritos falar que homens e mulheres são iguais. Então o Livro dos Espíritos estava correto, né? E finalmente demos um último exemplo, né, que em 2003 o Conselho Nacional de Justiça aqui no Brasil, né, determinou que os cartórios fizessem casamentos de homoafetivos, quer dizer, 156 anos depois reconheceu o direito, né, dos homoafetivos se casarem, enquanto pela lei de Deus todos somos iguais,
todos temos os mesmos direitos, né? Homens e mulheres, né? E o Livro dos Espíritos fala que Deus não deu nenhuma superioridade natural a ninguém apenas pelo nascimento, né? Ninguém nasce nobre, ninguém nasce especial, né? Somos todos iguais perante a lei de Deus. Então a questão 817, ela fala exatamente isso aí, né? O que ela nos diz? Ela nos diz o seguinte: diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Resposta: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Deus não deu a mesma inteligência para o homem e para a mulher? É lógico que somos iguais e temos os mesmos direitos. Sempre quando estudamos o Livro dos Espíritos, eu digo o seguinte: nós temos que lembrar que somos espíritos momentaneamente encarnados. Somos espíritos e estamos momentaneamente encarnados. Então vamos ver essa questão por essa assertiva, diante desta afirmativa. Somos espíritos encarnados num corpo de homem ou num corpo de mulher. Somos espíritos, somos iguais. Não existe espírito homem ou espírito mulher, né? Existem espíritos, né? Essa é a inteligência feita à imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus não é um homem, Deus não é um velhinho de barba branca, né? Sentado na poltrona da preguiça, no trono. Deus é a inteligência suprema. E o espírito é a inteligência que habita, que move o corpo. Essa inteligência não é masculina ou feminina, né? Se fosse, seria feminina, então, né? Inteligência, né? Mas não é um espírito homem, é um espírito, o espírito que anima um corpo, né? O corpo físico de um homem ou o corpo físico de uma mulher. É absolutamente irrelevante se esse homem é branco, vermelho, amarelo, negro, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é calvo, se ele é cabeludo, né? Se ele é bonito, se ele é feio, se ele é jovem, se ele é velho, né? Enfim, se ele nasceu numa cidade grande, se ele nasceu numa pequena vila, se ele nasceu na Europa, se ele nasceu, né, no Paraguai, tanto faz. Somos todos espíritos momentaneamente encarnados, somos todos iguais, né? Agora, de onde se origina, diz o texto lá na 818, né? De onde se origina a inferioridade da mulher em certos países? Por que certos países, né? E nós já falamos aqui em outros estudos, né? Como a mulher é perseguida no Talibã, né? No regime do Talibã, que ela não pode sair de casa, que ela é obrigada a usar a burca. Se ela sair de casa sozinha, ela pode ser apedrejada em praça pública, ela não pode sair de casa. A casa dela, as janelas têm que ser pintadas para que ninguém as veja do lado de fora. É um horror, não é? Um horror. Então não pode ir no comércio só acompanhada de alguém da família. Enfim, então de onde vem isso? Da ignorância dos homens, é evidente, porque de Deus que não vai ser, né? Desse império, diz o texto, injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral. A força faz o direito. Então, do abuso da força física, coisa do passado, como dizia um amigo nosso, um confrade, do antanho, algo a ser superado, né? Homens e mulheres têm a mesma inteligência, têm os mesmos direitos, né? Não é porque pode ser que a mulher seja mais fraca, né? Que o homem vai, né? Se aproveitar dessa situação, porque o próprio homem pode ser mais fraco que o outro homem, o que não autoriza o mais forte a abusar, né? Então a força física não autoriza ninguém, né? Pelo contrário, Deus nos fez com diferentes aptidões para que nos auxiliemos mutuamente, né? Se por um lado alguém, que pode ser um homem, mas pode ser também uma mulher, tem uma força física maior, esse alguém tem que ajudar um outro ser, né, homem ou mulher, que necessite dessa força física. E esse outro ser menos forte, pode ser que ele tinha uma outra aptidão, né? Uma aptidão para uma coisa mais delicada, para uma coisa mais suave, que o bruto não tenha, não consiga fazer. Então essa pessoa
que tem uma aptidão mais suave vai ajudar o outro. Então, por isso Deus nos faz diferentes, para que nos auxiliemos, né, uns aos outros, né? Agora, eu me lembro quando eu operei o joelho, né, tive uma lesão no joelho, e aí eu entrei para fazer a cirurgia no centro cirúrgico, né, e quando me mandaram sentar para tomar uma agulhada nas costas, eu sentei e desmaiei, né. Aí quando eu voltei do desmaio, estava o enfermeiro falando: ei, homem, homem é tudo medroso, todo homem chega aqui e dá trabalho, né. Então a mulher é mais forte, a mulher consegue, né, ela é mais resistente à dor, né. E o enfermeiro, que deve fazer aquilo todo dia, né, ele deve ver com mais frequência os homens ficarem com medo do que as mulheres, né. Mas eu me recordo também de uma experiência que nós tivemos, eu e a Andréia. Em 1987 nós fomos para Israel, num kibbutz, né, fomos voluntários num kibbutz. E o kibbutz era uma unidade judia, né, uma propriedade rural, com cerca de 100 famílias de judeus. E nós ficamos nesse kibbutz e no primeiro dia nós nos apresentamos para a coordenadora dos voluntários, né? Ela se chamava Marro, tinha esse nome, Marro, né? Aí a Marro pegou e mandou eu trabalhar na cozinha e a Andréia trabalhar nas uvas, né? Aí eu disse para ela: mas Marro, a Andréia não é forte para trabalhar nas uvas e eu vou ficar na cozinha lavando prato, não é um desperdício, não é um contrassenso? Então quando eu falei para ela: Marro, a Andréia não é forte para trabalhar nas uvas, né, no campo. Aí ela falou assim: she will be, ela será, né? Ela pode não ser hoje, mas vai ser. E faziam de propósito, colocavam os homens em atividades supostamente menos brutas do que as mulheres, para firmar essa ideia de igualdade de direitos, né? Não precisava fazer isso, mas paciência, né? Enfim, Marro, né? Então espírito é espírito, né? O espírito pode ser extremamente bruto, violento. Às vezes a gente vê uns baixinhos invocados, na Espanha tem bastante, né? Baixinho invocado, porque o espírito é bravo, né? O espírito é bravo, não é o corpo físico que é bravo, não é o sangue, né, que é nervoso, né? É o espírito, né? E eu brinquei dos espanhóis, né? Então os espanhóis têm uma estatura menor, ou tinha, né? Atualmente estão crescendo bastante, né? Tinha uma estatura menor, na época dos meus avós era tudo 1,5 m. Os espanhóis e os alemães e os ingleses são extremamente altos, já eram naquela época, né? E quando estivemos em Israel, a gente via passar assim os grupos de turistas. Quando eram espanhóis, portugueses, é tudo 1,5 m, 1,60 m, e olha lá. E quando eram ingleses, eram 1,90 m, né, de estatura, de uma maneira geral, né? Mas isso na década de 80. Hoje, com a alimentação, né, melhorada, já mudou muito, né? Enfim, então, e os espanhóis daquele tamanhozinho, né? Eles dividiram o mundo ao meio e falaram que metade era deles. E ai daquele que se opunha, né? Era uma loucura, né? Quer dizer, é o corpo físico? Não é o corpo físico, é o espírito que é bravo, né? Corajoso, né? Para não falar teimoso, né? Muito bem, então voltemos aqui ao nosso tema, então, de igualdade de homem e de mulher. Então, para dizer que o corpo físico permite funções diferentes. A mulher engravida, né? O que não isenta o homem de ajudar na educação. Hoje temos visto isso, né? Com o progresso da humanidade, muitos pais participando ativamente da educação e dos cuidados dos filhos, o que antigamente só as mulheres faziam, né? Mas hoje os pais estão ajudando, né? E os avós também, quando deixam, é uma alegria para o avô cuidar dos netos, né? Feliz daquele que é avô e tem neto e sabe o que é esta alegria a que nos referimos, né? Agora, o texto lá na questão 821, ele fala assim: olha a importância da função da mulher, da atribuição que lhe é concedida de dar as primeiras noções da vida ao ser humano reencarnante. Então a mulher que é mãe,
A mulher que educa, que tem filhos, que cuida, ou que não é mãe, mas de uma forma ou de outra cuida de um outro ser, ela tem uma função muito importante, muito relevante, e os homens que ajudam também, se aproveitarem a oportunidade para ajudar, né? Então, igualdade de direitos, funções diferentes, conforme a aptidão de cada um. E o texto encerra dizendo que a emancipação da mulher é sinal de civilização, né? De progresso, né? Em que se reconhece esta igualdade. E finalmente, né, o último tópico desse capítulo é a igualdade diante do túmulo, né? Todos somos iguais na hora da morte. Os ricos e os pobres, os novos e os velhos, os homens e as mulheres, os bonitos e os feios. Não interessa, somos todos iguais. Os brancos, os vermelhos, os amarelos, somos todos iguais na hora da morte. Agora o texto também fala, né, dessa questão dos monumentos fúnebres, muitas vezes com excessos, com mármore, né? O texto fala é mais importante um bom pensamento, né? Uma vibração, uma oração, uma prece pelo desencarnante do que, né, mármore, né, do que estátuas, do que coisas chiques. E quando se faz isso é por orgulho, né, por vaidade, né, e não por amor àquele que se faz, né? Muito bem. Na semana que vem vamos estudar a lei de liberdade. Caso queiram, essa lei de igualdade que hoje estudamos, né? Ela vai da 803 a 824. Estudamos hoje da 814 a 824. Façam a leitura que o texto é mais rico, é mais completo do que essas breves pinceladas que aqui fizemos. Tenham todos uma boa semana. E na próxima terça-feira, lei de liberdade. E que Deus, nosso Pai, nos permita que estejamos juntos. Muita paz.